Neste vídeo iremos abordar a utilização dos grupos numa disciplina Moodle. Então, a utilização de grupos numa disciplina Moodle pode ter várias utilidades. Portanto, a principal é permitir organizar diferentes alunos em grupos diferentes. Por exemplo, conseguimos colocar num grupo 7º A todos os alunos do 7º A e no grupo 7º B todos os alunos do 7º B. Estes grupos são utilizados para gerir as participações de cada grupo nas diversas atividades. E estes grupos podem ser separados ou visíveis. Então, o que é que significa esta utilização dos grupos nas atividades? Então, temos aqui dois exemplos. Temos uma atividade de fórum e uma atividade de teste. Numa atividade de teste, por exemplo, eu consigo utilizar os grupos para analisar os resultados apenas de um determinado grupo. Portanto, aqui a diferença é apenas para o professor. Para os alunos é indiferente a utilização de grupos ou não. Numa atividade de fórum já pode haver algo que atinge os alunos. Por exemplo, cada grupo terá o seu próprio fórum. Enquanto o professor tem acesso aos fóruns de todos os grupos, cada grupo tem acesso ao fórum do seu grupo. E é aqui que entra a possibilidade de haver grupos separados ou visíveis. Grupos separados significa que os alunos nunca podem ver os fóruns dos outros grupos. Grupos visíveis significa que ao próprio aluno pode ser dada a possibilidade de ver o que é que se passa nos fóruns de outros grupos. Portanto, esta é a ideia principal dos grupos. A ideia dos grupos não é nem nunca foi permitir que cada grupo tenha acesso a determinados materiais. Então, para podermos usar os grupos numa disciplina, a primeira coisa que o professor tem de fazer é editar as configurações da disciplina. Existe aqui uma opção que diz grupos, em que nós escolhemos como é que é o formato dos grupos, grupos separados ou grupos visíveis. Podemos escolher grupos separados e podemos decidir forçar este modo de grupo em todas as atividades. Então, eu não vou forçar para que depois em cada atividade eu consiga escolher qual é que é o tipo de grupo que eu quero. Então, vamos gravar. Agora, neste ícone, nós conseguimos definir qual é que é o modo de grupo. Neste caso, tanto este fórum como este teste não têm grupos. Portanto, o ícone é este. Se clicarmos uma vez, o ícone muda. Portanto, estes são os grupos separados. E assim são os grupos visíveis. E então eu consigo definir em cada atividade como eu quero. Então, agora o que nós precisamos de fazer é de criar os nossos grupos. Os grupos são criados no menu aqui dos utilizadores. Portanto, dentro de utilizadores temos a opção grupos. E dentro de grupos nós conseguimos criar os nossos grupos. Então, vamos criar aqui um grupo. Chamamos-lhe 7º A. Vamos gravar. E vamos criar um grupo 7º B. Pronto, assim os nossos grupos estão criados. Podemos criar outros. E agora, precisamos de dizer quem é que são os alunos que fazem parte de cada grupo. Para isso, selecionamos o grupo. Escolhemos adicionar ou remover utilizadores. E eu posso selecionar um ou mais utilizadores para fazerem parte de um grupo. Portanto, com a tecla Ctrl, depois clico em adicionar para que estes alunos façam parte deste grupo. Então, posso voltar aos grupos. Consigo ver que este grupo já tem 2 alunos. Então, vou definir os alunos deste grupo. Alunos ou professores. Os professores também podem fazer parte de um determinado grupo. Então, aqui, eu consigo escolher este aluno e, se for necessário, também é possível escolher um utilizador para fazer parte de vários grupos, como vai ser o caso deste professor. Então, vamos adicionar e já temos aqui o nosso aluno. Se repararem, este número aqui indica de quantos grupos é que este aluno já faz parte.
Então podemos voltar aqui aos grupos. E aqui, basicamente, em relação aos grupos, é o que nós precisamos de fazer. Também há aqui formas de criar grupos automaticamente. Por exemplo, precisamos de criar 100 grupos. Automaticamente ele cria-nos os 100 grupos com o nome que nós indicarmos. Então, voltando à nossa disciplina. Se nós acedermos a uma determinada atividade, por exemplo, ao fórum, eu consigo ver aqui, o professor consegue sempre ver o fórum do 7º A, o fórum do 7º B ou o fórum de todos os participantes. O professor tem acesso a este. Se o professor criar um tópico colocando aqui todos os participantes, esse tópico vai aparecer para todos os grupos. Portanto, se formos a um teste, formos aqui ver as tentativas, eu consigo ver, neste caso temos 3 tentativas, do aluno 1 e do aluno 2. Se eu escolher 7º A, eu vejo apenas as tentativas do aluno 1, que foi o aluno que eu escolhi para fazer parte deste grupo. Portanto, a funcionalidade básica do grupo serve apenas para isto.